Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Fazendo mais um vídeo pro canal, sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai falar do queridinho aí da indústria de FI, que é o MXRF, né? E eu digo que é o queridinho porque hoje ele tá com uma base aí de 557 mil cotistas, ou seja, é o FI aí com o maior número de cotistas da nossa bolsa, né? Significa que é o queridinho, obviamente. E, independente de qualquer coisa que for falada, citada, mostrada, não é recomendação de compra nem de venda. Sejam vocês responsáveis por suas escolhas e decisões e façam, inclusive, boas escolhas de decisão. O objetivo do vídeo é educacional, onde, na medida que eu passo conteúdo, eu também estou aprendendo com ele, beleza? Ajuda o canal, se inscreve, curte aí o vídeo, dá uma motivada pro Sardinha aqui do outro lado, ok? Vamos ao que interessa. Falando então do MXRF, tá? É um fundo que eu tenho uma participação pequena, 2,83%. Não é uma participação do tamanho como eu gostaria de estar, só que na medida que o tempo passou, foi surgindo outras necessidades de alocação, e aí eu acabei deixando um pouquinho esse fundo meio que de lado, né? Mas ainda pretendo, óbvio, fundo mantendo os pilares principais que eu analiso, que eu gosto, né? E, e surgindo uma oportunidade de repente boa de preço, eu aumento a alocação no fundo, ok? Hoje ele entrega aqui os 39,10 de recebíveis. Ele é um fundo que ele tem uma pegadinha um pouquinho híbrida, né? Então ele trabalha com permuta financeira, ele trabalha com outros FIIs, né? Ele tem uma parte da carteira que é FII, só que o principal dele, o preponderante, é o recebível, né? Então eu aloco ali como recebíveis e não como híbrido, tá? A parcela híbrida é bem pequena. Então ele faz parte aí dos 39, que é o azul claro aqui, beleza? Falando um pouquinho do comparativo, logo de cara, quando a gente bate o olho, dá pra ver que é bem tranquilo, a maioria dos números e indicadores aqui ok. Mas passando rapidinho por um. VP por cota. Houve a queda ali de maio para agora, para junho, só que é bem pouquinho. E o fundo também de abril para maio tinha aumentado o VP por cota, né? Então não me gerou nenhum sinal de alerta. Se no próximo mês cair de novo, me gera um sinalzinho de atenção aqui para ficar acompanhando. O P sobre VP 0,96 foi para 0,97. Então o fundo está chegando próximo aí do seu valor de VP de P sobre VP igual a 1, né? E tá com um levezinho desconto, né? De repente, para quem entender que o fundo é ok e quiser entrar, tá com um leve desconto. Esse preço já teve bem melhor na época que deu o problema com a CVM lá atrás. O fundo, um monte de gente vendeu desesperada, o fundo caiu bastante. Infelizmente eu não tinha caixa naquela ocasião para aportar, né? Então eu acabei não fazendo nada, mas o fundo se recuperou aí e voltou basicamente no seu preço, digamos que justo. O dividend yield aqui caiu de 1,10 para 1,03, também está como ok, assim como eu estou falando em alguns vídeos, já era um pouquinho esperado. O caixa do fundo estava em 4,16, que é um patamar que eu considero saudável, foi para 1,81, que já é um patamar que eu começo a achar baixo, né, e começo a olhar um pouquinho com outros olhos. Então ficar atento a isso, né, até porque, como eu já citei, fundo com caixa baixo, se surge uma emergência, ele pode tomar ações ali mais desesperadas para conseguir levantar dinheiro, né? Então não é muito legal. A base de cotistas aqui surpreendente, né, de 538 mil para 557. O resultado mensal caiu de 26 para 21. Aqui, semelhante ao dividend yield, já era esperado a queda. Talvez venha até mais quedas. Despesas totais 6,96 foi para 7,22. Também ainda está bem em linha, não é nada, mesmo que aumentou um pouquinho, mas está no patamar ok. A alavancagem aqui 1,83 para 1,05. Basicamente é o contas a pagar ali, o passivo
corrente mesmo, não é alavancagem por dívida para aumento de posições ou algo do tipo. A concentração é igual a não, né? Ele não é concentrado, ele é bem diversificado, como eu até citei antes, né? Ele tem permuta, ele tem FII, ele tem CRI, por aí vai, né? Ele tem uma diversificação boa. Vacância não controla esse item porque ele é preponderante ali em recebíveis, né? Fiz com MXRF no portfólio, 35. Aqui eu até acreditei que ele fosse ser o primeiro, ganhar até dos dois que eu já comentei lá, que está com 37, né? Que é o MCCI e o VGIP, né? Mas ele ficou com dois abaixo aqui. Acreditei que fosse ter mais. Só que ainda assim, um número muito bom de FIIs que tem o MXRF no portfólio. Então, para nós, passa até uma tranquilidade ali, porque é um outro semáforo a mais que a gente tem, né? Se no mês que vem reduzir de 35 para 20, né, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa e a gente faz um trabalho investigativo para entender o porquê que estão tirando a mão ali do MXRF. Né? Então é meio que um termômetro aqui para mim, ok? De indicadores, tranquilo. O caixa ali caiu um pouquinho, a gente fica atento aí para ver como que o fundo vai trabalhar com isso. Aqui também tem uma ressalva que eu não comentei, tá? Quando a gente fala num caixa de 1,81% sobre o PL desse fundo, que é um PL de 2 bi, né, 2,3 bi, já é um valor alto também, né? Mas ainda assim, independente disso, eu olho aí 2% e ele está bem próximo aí, então é só acompanhar mesmo, tá? Vamos ver, aproveitar que eu já entrei nesses pontos aí, vamos falar do relatório gerencial desse fundo, tá? Deixa eu colocar na minha tela aqui. Maxi Renda, um fundo que não tem capa, não tem nada, já vem aqui tudo branco, cheio de texto e vai que vai. Mas é aquela, né? Beleza não agrada cotista. O que nos agrada, óbvio, que é dinheiro no bolso. Então vamos ver como que está a situação. Começando pelo lado esquerdo, o fundo foi iniciado em 2012. Então um fundo que já tem aí mais de 10 anos de existência. Já passou por problemas, já teve default, já teve uma série de coisas no meio do caminho e está aí se mostrando bem resiliente. Né? Patrimônio líquido 2,3 bi. A gestora XP, administrador BTG. Tem muita gente que não gosta da XP como gestora, tá? O pessoal acaba. Tem pessoas até que nomeiam como o risco gestor, o risco gestora, coisa desse tipo, né? Eu não me apego a isso. Então, se uma gestão não fez um trabalho bom em um fundo, mas tem um fundo que está rodando redondinho, nada me impede de estar naquele fundo ou permanecer naquele fundo até que realmente a gestão naquele produto me mostre algo contrário. Então, se a XP já teve problema em algum outro ativo, vou dar um exemplo prático. O fundo da Mogno, né, que eu fiz até, foi um dos últimos vídeos aí que eu publiquei. Estou bem contente com o fundo, mesmo que a Mogno já teve problema em outro fundo. Né? Ela teve um problema grave ali no MGLG que passou a bola para Suno. Né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misturo esse negócio. Eu olho produto por produto. Se o produto está legal, está rodando bem, enquanto ele não me mostra enquanto ele não me prove o contrário naquele produto, né, eu vou seguir ali se for o caso, ok? Taxa 0,90. Aí não é defendendo o XP não, tá, pessoal? Tô defendendo esse produto aqui. Taxa 0,90. Aqui já é um ponto positivo também, né? Taxa de 0,90 me agrada. Eles não colocam se é sobre PL, se é sobre valor de mercado. Então acredito que é sobre PL. Quando não coloca, normalmente é o padrão, que é o PL. Mas 0,90 ok, abaixo de 1%, aí que normalmente eu falo até quando algum fundo coloca 1%, eu também não discuto muito. Então belezinha desse ponto. Não tem aí taxa de performance, nada do tipo, né? Então tranquilo. Falando aqui deixa eu ver se tem algo para baixo, não. Falando aqui da carta do gestor,
aquele mundaréu de texto macro que os gestores colocam, falando a mesma coisa, cada um de uma forma diferente, né? Então não vou nem fazer questão de ler, tá falando aqui das questões de política monetária, federal, o FONC lá de fora que está aumentando taxa, por aí vai. Mais uma vez destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do fundo. Então eles falam aqui do aumento na base de cotista, que eu já citei, né? E é o fundo o maior da indústria no Brasil. Né? Então bem bacana esse ponto. Aqui ele fala um pouquinho do book de FII, de CRI, né? Eu não vou entrar muito nesse ponto, eu só fiz um comentário aqui, né? Um destaque aqui. No book de permuta financeira, o fundo teve distribuição de dividendos no montante tal. Aqui não é nem em relação ao MXRF, né? É só um comentário avulso, mas quem está acompanhando aí a carteira, os vídeos, vai entender. Queria eu pegar um relatório do Tord e ver lá uma mensagem semelhante para as equities, né? Ah, o equity tal, ele tem equity lá que já está 100% pronta. A equity tal distribuiu o dividendo no montante de tanto, né? Então queria eu ver a mesma frase, mas o cenário MXRF é um pouquinho diferente aqui. Aqui ele fala um pouco da estratégia, né? 80% do PL em CRI, 20% do PL em permuta, com boa rentabilidade e retorno da ordem de NCC mais 13 ao ano. Então, um pouquinho da estratégia. Ele está com uma porradinha de FII ali, então foge um pouco desse critério aqui. Mas, ok, né? Temporariamente é possível que a volta de caixa. Aqui ele cita um ponto importante, pessoal. Ele está fazendo uma retirada ali de aporte de algumas equities. Né? Ele fez algumas retiradas ali de dinheiro. E esse dinheiro voltando para o caixa, a ideia deles, como eles dizem aqui, é que sejam reinvestidos em novos CRIs. Né? Então, assim, sai dinheiro de equity que performa de uma forma um pouco diferente, né, lá para o final, né, e entra em CRI que talvez dá uma performance mais imediata para a carteira. Então pode ser um movimento aí que traga mais retorno curto prazo para o fundo. Tá? Aqui eles citam também um ponto que já está atrelado com o que eu acabei de falar, né? A dificuldade que está tendo, uma dificuldade maior agora para conseguir boas operações, porque o cuidado tem que ser bem maior, né? Não adianta só olhar a taxa, só olhar ali o nome do devedor. Tem que ver ali questões de estrutura no geral. Empresas de balanço sólido, eles colocam aqui que estão focados nisso, empresas de balanço sólido. Ou, não sendo empresa de balanço tão sólido, estruturas de securitização com ampla sobrecolaterização e mecanismos de mitigação de risco. Então, assim, é um olhar um pouco mais crítico para as coisas, não sair colocando dinheiro em qualquer coisa como se estivesse tudo bem. Tá? Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 9. Aqui eu achei interessante, eles destacam aqui segundo o regime de caixa, né? Acho que depois do problema que teve com a CVM ali, o pessoal está bem cauteloso com tudo, né? Então fizeram destaque. Eles falam aqui um pouco do provento. E um item que eu achei fundamental aqui nesse relatório, que eu estou muito curioso e fiz até um destaque de cor diferente. Havia expectativa por parte da gestão que uma permuta fosse finalizada ainda em junho, mas a liquidação ocorreu apenas em julho com expressivos ganhos de capital. Reforço, tá? Expressivo ganho de capital. Isso me chamou muita atenção, conforme será melhor explorado no próximo relatório gerencial. Então, muito top, muito bacana isso aqui. Tá? Ademais, aqui eles falam um pouquinho das permutas, que assim, a característica de fluxo dela, né, lá para o final da operação. Então, até o que ocorre no Tord. O pessoal não tem muita paciência, né? Eles querem entrar no fundo, um fundo arriscado, então tem que pagar mais. Eles acham que já tem que pagar mais agora, né? Só que as equities vão pagar lá para frente, né? Lá no finalzinho da operação, quando já tiver tudo concluído e tal, e aí sim que a gente começa a falar em fluxo financeiro retornando ali como dividendo, né, como distribuição de lucro. Então eles reforçam isso aí aqui. Tá? Ainda durante o mês o fundo encerrou o saldo de 20 milhões que detinha operações compromissadas.
Então, o fundo liquidou ali as operações compromissadas, está zerado aí de compromissada. Aqui tem ele fala um pouquinho da distribuição e tem a DRE. Eu só fiz um destaque do seguinte ponto, né? O fundo distribuiu aqui no período mais do que ele teve de resultado, né? Então a gente segue acompanhando. Só que um ponto importante é que no semestre, ó, tá no gráfico do lado, ele distribuiu. Opa, não tá grifando aqui. Ele distribuiu menos do que ele teve de resultado. Então tranquilo, tudo de acordo com aquela questão da distribuição que deu problema com a CVM, tá? Distribuiu menos. Vamos seguindo aqui. Evolução do valor da cota. Isso daqui eu não costumo comentar em vídeos. Resultado financeiro, né? Ele fala um pouquinho da composição do resultado, item por item. O que é de permuta, o que é de FIIs, o que é de crise, por aí vai, né? O que é de despesa. Então, dá para dar uma olhada aí, bater o olho e entender a composição dos resultados desse fundo. Aqui ele mostra a mesma coisa, só que do período e de uma forma diferente, um visual um pouco mais fácil. Nitidamente a gente já vê aqui que receita de CRI, né, é preponderante, 0,46, FII 0,06, permuta 0,10. Então a gente consegue ver de uma forma diferente as coisas aqui. Tá? Rentabilidade aqui eu também não passo em vídeos. Portfólio da carteira, como que está o portfólio hoje? Tá? CRIs 75%, então por isso que eu falei lá no início, ele é majoritário ali em papel e em recebíveis, por isso que eu classifico ele lá como recebíveis e não como híbrido. FIIs 14, 9 em permuta financeira. Aqui a gente pode ver que ele não está naquele critério dele de 80-20, né? 80 CRIs, 20 em permuta, ele está meio separado, diferente. Ativo-alvo aqui, 20 residencial, comercial e crédito corporativo, e caixa 2%. E a taxa média por indexador aqui, com os spreads, é IPCA mais 7, CDI mais 2,3. Basicamente é essa carteira do fundo. E aqui ele coloca em gráfico distribuição do portfólio por indexador e taxa média. 51% IPCA mais 7, 33% CDI mais 2,53. Não consigo pintar ali. Ixi, travou aqui, peraí. Voltou aqui, mas selecionou tudo. Beleza, vamos lá. Fundo de investimento imobiliário. Aqui ele mostra um pouquinho da carteira dele de FIIs. Né, FIIs. Hoje o fundo tem 327 arredondando milhões em FIIs. Tá? E aqui ele mostra a exposição de cada um. Né? Quem olha esse percentual assusta. Tá? Esse percentual não é o percentual da carteira do PL, tá? É o percentual que ele tem desse FII aqui, dentro dos 326,27 milhões aqui. Tá? Então esses percentuais são só em cima do montante que ele tem de FIIs. É semelhante igual eu mostro a minha carteira. Eu mostro o percentual de cada FII em relação à minha carteira de FII e não em relação à minha carteira geral, com ações, com outros investimentos, tá? Quando eu mostro no gráfico inicial dos vídeos. Outro ponto que eu tenho para comentar aqui ele investe em fundos aí que são um pouquinho mais diferentes, né? É óbvio, quando eu digo diferente é para mim, né? Eu mesmo não tenho nenhum dos fundos que ele investe aqui, ó. Eu não tenho nenhum. Era para mim ter esse Game 11, que eu eu participei daquela promoção deles. Não sei se todo mundo sabe, eles fizeram uma promoção onde você ganharia uma cota, né? E quem era cotista do MXRF iria ganhar uma cota de Game 11. Até agora eu não vi a cor dessa cota, né? Vou até, falando isso, foi bom ter lembrado, eu tenho que entrar lá no site da B3 para ver se apareceu algo lá dentro da carteira, mas não lembro, não me recordo de ter visto algo do Game 11 na última vez que eu consultei. Tá? Mas de resto não tem nenhum. Ó. Então são operações aí bem diferentes. É bom para mim porque não casa e não aumenta a minha exposição em nenhum ativo que eu já tenho. Né? Então, pelo menos para mim é bom. Falando da carteira de recebíveis,
Tá? Aqui ele fala um pouquinho da estratégia de reciclagem, né, de portfólio, ele dá uns detalhes aqui, eu não vou entrar no mérito dessas movimentações uma por uma. Quem for cotista tem que olhar e tem que ler. Né? Eu só passo por item relevante e assim, que vale a pena ser comentado em vídeo. Adicionalmente, o time de gestão permanece realizando um acompanhamento ainda mais próximo do portfólio e a diretoria financeira de cada operação, né, para acompanhamento de sua saúde financeira. Então, só destaquei isso porque é aquela, né? Não basta colocar dinheiro numa operação e esquecer da vida, né? Aqui eles dizem que eles estão realizando acompanhamento mais próximo de cada empresa, das diretorias financeiras dessas empresas em que está ocorrendo aí as operações, os CRIs, né? Então para nós é importante que isso ocorra mesmo para evitarmos problema. E aqui um ponto. Abaixo evidenciam-se os comentários do gestor a respeito dos novos ativos de crédito imobiliário adquiridos no mês de junho. Então, assim, novamente, para quem é cotista, é importante que leia aqui o racional do fundo nas compras que eles fizeram aqui em cada um desses ativos. Travou de novo aqui, peraí. Bom, voltando aqui, destravou já o relatório. Então, basicamente é isso. Para quem é cotista, é importante ver, dá para ver as taxas, as garantias que eles conseguiram. Eles falam aqui alguma coisa sobre o devedor e coisa do tipo. Tá? Os indexadores dos CRIs. Tá? 55% indexado ao IPCA, 44% em CDI. Então esse é um fundo que, né, ele está bem dividido, 55 para 44, ele está bem dividido entre CDI e IPCA. Então ele consegue aproveitar esse momento, né, de CDI alto e tende a aumentar um pouquinho mais ainda. Ele consegue surfar talvez até melhor que outros fundos nesse ponto, né? Acho bem interessante, até para a diversificação da nossa carteira, não ficar exclusivamente só em fundo que tenha IPCA. Então ele tem uma mesclagenzinha aí. Setor da economia, residencial, food retail, malls, tal, por aí vai. Vencimento e duração aí dos CRIs. Certificado de recebíveis, CRIs. Aqui é um ponto que esse fundo coloca, até pelo tempo, né? Como eu citei lá no início, ele tem mais de 10 anos já de existência. Então ele já teve problemas. E aqui ele disponibiliza uma área do relatório onde ele coloca só as operações que já tiveram problema de... abaixo evidenciam-se os status dos CRIs com histórico recente de eventos que já influenciaram os fluxos de pagamento dos papéis. Então basicamente essa parte aqui, Crieser, o Art, Urbplan, Next Group, são CRIs. Travou de novo, espera aí que eu vou pausar aqui. Tá difícil conseguir gravar esse vídeo completo, mas voltando aqui, essa é a área do relatório que são os problemas, né? Então o fundo deixa bem claro aqui, diz o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, dizem ali que estão tentando preservar os interesses do cotista, buscar o melhor para os interesses do cotista e tal, né? É importante olharem o que vem acontecendo de problema no fundo. E o principal ponto é, a soma dos ativos abaixo representa 0,6 do patrimônio do fundo. Então, pessoal, aqui é o grande exemplo da importância da diversificação, né? Imagina se em cada operação dessa aqui o fundo tivesse uns 6% de PL em cada uma, né? A gente está falando de 4 operações, basicamente um quarto ali do fundo estaria aqui como problema, um quarto como problema, né? Mas não, a soma dos ativos representa 0,6 do PL, não representa quase nada, né? Mas ainda assim, se é de direito, tem que correr atrás mesmo, executar a garantia quando tiver e vamos fazer dinheiro, né? Aqui é a composição da carteira de CRIs, desculpa. Então ele mostra aqui, PL 5%, 4%, a maior aqui é 5%, a maior. Depois só vai cair. Depois só vai cair, não tem muita operação aqui bem pequenininha na carteira.
E é o que eu acabei de citar, né? A importância da diversificação. E por fim, ele fala aqui um pouco de cada um dos ativos, né? Ele dá aquele detalhamento básico, que a gente não conversa sobre isso aqui nos vídeos, que a cotista tem que ver por aí, né? E ele dá um comentário da gestão para cada um dos papéis ali dos ativos, beleza? Vamos descer aqui que ainda tem permuta, né? Ó, bastante coisa aqui, ó. E aí a área das permutas, né? Aqui não tem muito o que se comentar, ele deixa um destaque aqui meio que mostrando de uma forma desenhada aqui o fluxo, né, das permutas financeiras, a parte de lançamento, período de construção, a BITS é lançado aqui, e aí que começam repasses de fluxo financeiro. Então vamos pensar isso aqui semelhante a um TORD, né? O TORD, a maior parte ali das equities dele está no período de construção, né? Aqui mesmo o fundo fala, mais ou menos 3 anos esse período aqui, para depois começar repasses, né? Então é por isso que quem olha o relatório do TORD vê lá que 50% das operações não performam, né? É basicamente isso aqui. Aqui fala um pouquinho da taxa média de aquisição das permutas. Aqui ele dá um pouquinho de detalhamento da permuta, a redução de capital que está sendo feito nessa permuta, que é o que eu falei lá atrás, que eles estão pegando caixa com essa redução de capital, e estão investindo, pretendem investir ali em CRI, para nós é retorno mais imediato. E aí eles falam aqui, a carteira de permuta encerrou o período com 200 milhões, né? Aqui tem mais um detalhamento dos fluxos aqui dessas permutas. O que eu tenho para falar de permuta, né? É até uma dica com relação ao TORD. Vamos voltar aqui na carteira do fundo e a gente consegue comentar isso daí. Ó, qual que é o grande problema, a vantagem desse fundo em relação ao TORD, por exemplo? Ele tem uma carteira bem normal de CRI, então ele é preponderante em recebíveis, ele tem um pouquinho de fundo imobiliário e ele tem 9% em permuta, né? Qual que é o grande problema do TORD hoje? O TORD é completamente inverso, né? Ele tem uma carteira ali de, eu não vou lembrar de cabeça, mas uns 70% é as equities que não performam. E aí ele tem acabou de chegar um e-mail, não sei se viram ali, é o retorno da relação de investidor do RI do MCCI. Eu vou ver, se tiver conteúdo importante eu faço vídeo. Mas enfim, ele tem ali uns 70% em permuta em equity, na verdade, né, em equity, que não performa. E aí ele tem uma carteirinha pequena em CRIs, né, que além de ele tem alguns fundos imobiliários ali também, mas é bem pouquinho. Mas tem uma carteira em CRI, que inclusive para conseguir gerar um pouquinho de dinheiro pro cotista, é uma carteira completamente alocada em subordinada. Então assim, ao meu ver, o TORD deveria ter crescido. Que também é um fundo que já cresceu nessa estrutura de desenvolvimento mesmo, tá? Só que teria sido muito mais saudável ele ter feito uma estrutura basicamente assim, né? Teria uma carteira base ali de recebíveis, que garante ali o mensal, e de pouco em pouco ir trabalhando as permutas, né? Mas a estrutura dele é diferente. Ele trabalha com as equities ali, que é o carro-chefe dele, e a carteira de CRI é o reverso. Ela tá ali extremamente arriscada só para dar um troquinho no final do mês, né? Basicamente é isso que eu tinha para falar desse fundo, né? É um fundo que está bem tranquilo na minha carteira, como eu citei, deveria estar até maior, então ele está pequenininho em relação ao que eu gostaria que ele estivesse. Não é recomendação de compra nem de venda, cada um tem que estudar a própria carteira, mas é um pouquinho aí do Maxi Renda, pessoal. Espero que tenham gostado. Quem tiver o fundo aí, quem tiver entre aqueles 557 mil cotistas, tamo junto aí, sócio. E vamos seguindo aí. Bons investimentos, juízo aí, galera. Até mais.